Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling, e hoje eu vou te falar como criar conteúdo. E aí, quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de qualquer coisa. Pode ser um post na internet, pode ser um vídeo para as redes sociais, pode ser slides para uma apresentação, pode ser o roteiro de um vídeo. Tudo isso está nesse ambiente de conteúdo. E aí você pode falar assim, pô, mas criar conteúdo, isso aí não é muito para mim, eu não sou uma pessoa criativa. Aí que você se engana. Então essa aula é exatamente para você, porque como criar conteúdo sem ser uma pessoa criativa. Então, se essa é a sua dúvida, se você se acha muito técnico, se você está buscando um jeito de fazer um conteúdo mais legal, essa aula é para você. Então vamos começar com essa pergunta aqui. O storytelling é só para pessoas criativas? Essa coisa de roteirizar, de escrever, isso é só para quem é criativo, só para quem tem um dom, só para pessoas muito inspiradas, com muito talento, né? E talvez você ache que sim, mas a verdade é que não, né? Porque no final, por trás disso tudo, por trás das histórias, por trás de qualquer conteúdo e por trás de qualquer conteúdo tem uma história, por trás de toda história tem uma série de regras, de leis, de como as narrativas funcionam, que a gente chama de estrutura narrativa. Existe uma engenharia por trás. Mas nesse livro aqui, do Hemingway, esse livro muito legal, inclusive, é sobre cartas que ele trocou com várias pessoas, e ele fala uma das coisas que ele fala aqui com o editor dele, né, o Maxwell Perkins. Maxwell Perkins foi o editor que descobriu ele, que descobriu algumas outras celebridades também aí do mundo da literatura, como Fitzgerald. E numa troca de cartas, uma coisa que o Hemingway falou para o editor dele foi que as leis da escrita são tão imutáveis quanto as da matemática, da física e da aviação, né? E no final das contas, tudo tem lei, tem um jeito de funcionar, né? A física tem lá a lei da gravidade, você não vai escapar disso. A matemática tem as suas leis para as contas darem certo. O avião, para voar, ele tem um jeito, uma estrutura, ele tem um porquê, ele tem um cálculo matemático. E a mesma coisa acontece com as histórias. Tem muito menos a ver com inspiração divina, com dom, com talento, e muito mais a ver com as técnicas narrativas, né? Então, esse monte de livro aqui, que são as capas de vários livros, alguns deles com mais de 2000 anos, outros deles super recentes, mas todos eles tratando do mesmo tema, que é como fazer para contar histórias, né? Então, por exemplo, dramaturgos famosos, né, escreveram sobre como roteirizar o teatro, como fazer um espetáculo teatral. E quando eu falo de dramaturgos famosos, eu estou falando já desde Aristóteles, 2300 anos atrás, ele já estudou como fazer, né, ele estudou todo o teatro grego e como que funcionava esse teatro e como que as histórias eram contadas. O Lajos Zegri também, um outro grande dramaturgo. Gustav Freytag, já 200, 300 anos atrás, foi um alemão que estudou também essa estrutura e criou a ideia da pirâmide, né, a pirâmide de Freytag, que a história tem um momento de subir um pico, depois ele cai. Brecht também, um grande pensador, político, inclusive. Então, várias pessoas aí pensaram sobre como fazer o teatro. Aqui eu peguei 4 exemplos, mas tem dezenas, para não dizer centenas. Principalmente um século atrás, quando o teatro era uma força muito poderosa em termos narrativos, era a principal força motora aí de narrativa, é porque o storytelling foi evoluindo de formato. A gente começou a contar a história lá ao redor das fogueiras, na caverna, né? A gente já falou isso em algumas aulas para trás, aí depois isso foi evoluindo, depois virou teatro, depois virou literatura, depois veio o cinema, o videogame, sempre teve as narrativas da vez, o formato da vez, e o teatro 100 anos atrás teve muito material sobre como criar o teatro. Depois o audiovisual também teve aí os seus manuais, né? E você tem desde a década de 80 começaram os grandes manuais de como fazer cinema. O Sid Field foi o primeiro dele, né, que começou e fez até uma coisa muito estruturante. E algumas pessoas criticam dizendo que é até engessado demais, porque ele fala na página 15 do roteiro que tem que acontecer tal coisa. Né, o Robert McKee também ele fez o Story,
É um livro interessante, eu não recomendo ele muito para iniciante, eu acho que ele é mais para quem já fez um filme, um roteiro e quer melhorar o próximo, né? Para quem não fez nada, ele vai te perder porque ele dá muitas opções, muitos caminhos, mas ali ele não dá um sistema que funcione com começo, meio e fim. Ele dá várias. Ele fala como se fossem as partes, mas ele não junta as peças, né? Nisso tem outros que vão ajudar melhor. E principalmente no começo, que existe tanta dúvida, eu acho que tem alguns melhores. Mas ainda assim, ele foi um livro que marcou muito uma época, aí, a década de 80, ele marcou bastante. Teve também o John Truby, esse livro é muito interessante, sobre a anatomia da história. Depois veio na década de 90 a Jornada do Escritor, baseada aí no trabalho do Joseph Campbell, que estudou sobre a jornada do herói. Na verdade, ele falou sobre o monomito, como as histórias, no fim das contas, sempre vão para um ponto só, né, que é a estrutura. Os heróis mudam a face, mas, no fundo, a jornada que ele percorre é sempre a mesma. Né? E aí o Christopher Vogler facilitou, mastigou, deixou mais fácil de entender e criou aí a jornada do escritor. Então aqui, livros sobre como fazer o audiovisual. Romancistas que ganharam o prêmio Nobel da literatura, ou best-sellers mundiais, falando aí sobre como escrever literatura. Né? Às vezes diretamente, como é o caso do Stephen King, no On Writing, que é um livro específico disso, ou esse do Mário de Carvalho, quem disser o contrário é porque tem razão também, é um livro muito legal, recomendo. Cartas a um Jovem Escritor, do Mário Vargas Llosa. Um livro fantástico sobre cartas dele trocando aí com jovens sobre esse processo de ser um escritor. O Bird by Bird também é um livro muito inspiracional. Um dos meus favoritos, que é esse do Orhan Pamuk, que é um escritor turco que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Aqui são 3 textos dele sobre a literatura, e vai ficando muito claro ao ler esses livros todos que existe uma lógica por trás. Né? O Orhan Pamuk, por exemplo, ele fala sobre esse trabalho do escritor, que é de cutucar uma ferida, e que o escritor faz é mostrar para as pessoas coisas que elas sabem, mas nem sabem que sabem. Então, muitos livros sobre como escrever literatura. Também muitos livros, inclusive em formato de quadrinhos, falando como contar histórias visuais em quadrinho, inclusive do Alan Moore, que na minha visão é um dos maiores, talvez se não o maior de todos os escritores aí de quadrinhos. Mas o do Scott McCloud, o Desvendando os Quadrinhos, também é um livro fantástico, assim, não só para quadrinhos, mas para storytelling de uma forma geral, mas ele é muito especificamente poderoso para essa narrativa visual. Will Eisner, que é aí da Disney, um cara muito influente, tem o Guia da DC, tem centenas de livros também nessa linha de como fazer quadrinhos. Tem até vários livros de como fazer histórias interativas em videogame. Até nisso a gente já chegou. Do Homo Ludens, que é mais teórico, né, do Huizinga, até livros mais diretos, mais práticos, como esse do Scott Rogers, do Level Up. Então tem uma série aí de livros e possibilidades, e cada um tem a sua especificidade. Né? O roteiro de teatro é diferente de um roteiro de cinema, tanto na apresentação dele como na hora de aplicar ele. Né? Acaba sendo muito diferente. E basicamente essa é a grande ideia que existe por trás, de que cada um tem o seu jeito de ser. O quadrinho ele vai ser mais visual, então até as falas são mais pontuais. A gente dificilmente vai ter balões de fala com mais do que 9 palavras, porque ele tem que ser mais conciso. Já o teatro é um grande roteiro de diálogo, é diálogo o tempo inteiro. O foco do teatro é a conversa entre os personagens. Ali um pouco de cenário e acabou, o resto é conversa. Então cada um tem o seu estilo diferente. Mas nos pontos incomuns entre todos eles, o que funciona para os quadrinhos, que também funciona para cinema, que também vai funcionar para seriado, que também vai funcionar para videogame interativo. Quando a gente junta esses pontos em comuns, isso é o storytelling. O storytelling é o que é a somatória, o padrão que existe entre todos os formatos de história, porque vem do mais ancestral, que é contar a história ao redor da fogueira. Então, desde lá foram derivando formatos, e cada um vai tendo a sua especificidade, mas tem um ponto em comum. Né? E basicamente é isso que a gente estuda quando a gente fala de storytelling, como arranjar um jeito de, mesmo que você não seja uma pessoa criativa, encontrar um caminho técnico para conseguir expressar suas ideias e contar aí as suas histórias.
E se isso funciona para o cinema, para a literatura, para o teatro, para o game, para a história em quadrinho, até no final, música, até quadro no final das contas, né? A música ela não conta história, ela canta a história, e quadro, inclusive, o Da Vinci, ele escrevia o roteiro dos quadros dele antes de pintar o quadro efetivamente, né? Então, assim, se funciona para tudo isso, existe uma regra por trás disso tudo, uma regra que rege o cinema, a literatura, o teatro, o conteúdo disso tudo. Essa regra também vai funcionar na hora de escrever um e-mail, de escrever um post, de escrever um relatório, de escrever uma apresentação de PowerPoint. Para tudo isso, mesmo um e-mail, você tem como tornar um e-mail desde mais interessante até mais funcional, até mais fácil de entender, se ele tiver a construir uma linha narrativa. Isso tudo dá para aprender. Então, eu acho que essa é a parte mais legal, essa é a boa notícia de hoje. Se você é uma pessoa muito técnica e que se perde na hora de se explicar, então o que você tem que buscar entender é como funciona a estrutura narrativa, né? O que em inglês é o storyline, em português a gente chama de escaleta, que é o esqueleto, mas pelo menos você tem que entender essa ordem de encadeamento e que a ordem dos tratores altera o viaduto, né? Se a gente muda a ordem, muda o efeito das coisas que a gente quer. Então, essa aqui é a aula de hoje. Amanhã a gente vai vir num exemplo específico dessa aula. Assim, pô, como é que é isso na prática? Amanhã a gente vai mergulhar num case específico disso. Até amanhã.